Nesta edição, a entrevista vai conversar sobre engenharia e meio ambiente. E a reportagem da semana mostra o primeiro dia de aula em 2016 no EasyTech. Veja agora a sessão no ponto. Brasil, nós todos tivemos uma grande notícia esse ano, no dia 11 de janeiro. O marco regulatório da ciência e tecnologia. Essa é uma coisa extremamente importante para todos nós, profissionais da área tecnológica. Nós entendemos perfeitamente o momento, a decisão desse marco regulatório, aonde todos nós esperávamos há muito tempo, para que nós tenhamos aí o crescimento na área tecnológica, para que a ciência e tecnologia possa pautar um pouco da vida do brasileiro, que a gente possa entender que sem essa ciência e tecnologia nós não teremos evolução, não teremos uma melhor educação, não teremos uma melhor qualidade de vida. A ciência, tecnologia e inovação está presente em cada momento da nossa vida. Então eu acho que nós temos que, com esse marco regulatório, vibrar e entender que é o momento do país para o crescimento. Entender que sem a ciência e tecnologia não dá para que a gente discuta um Brasil melhor, um Brasil mais plural e um Brasil que tenha a condição de inovar, de participar das questões mundiais. Então, parabéns a esse nosso dia 11 de janeiro, que tem um marco da regulação da ciência e tecnologia. Começa agora mais uma entrevista do Jornal do Engenheiro. Nesta edição, o tema é Engenharia e o Meio Ambiente. Para conversar conosco, estamos recebendo Celso Atienza. Ele é vice-presidente do Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, engenheiro e mestre em Ciências Ambientais. Celso, é um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado, aí é um prazer meu, estamos aí às ordens aí, o que você precisar. E o Celso também tem um currículo aí profícuo, uma atuação forte na engenharia de segurança do trabalho, que tem tudo a ver também com a questão da engenharia ambiental. Ele vai dizer quais são os links de uma com a outra. Celso, primeiramente, o que é engenharia ambiental? E eu já também pergunto, por que você considera que essa formação específica deveria ser diferente? Bom, a engenharia ambiental, ela tem algumas características que não foi como ela entrou nas faculdades, nas universidades por modismo. Então, é uma maneira das faculdades que tem um espírito mercantilista, de arrecadação, e é uma novidade de vender um produto aos egressos que no mercado não vai corresponder à realidade. Porque, primeiro, um plano de impacto ambiental depende muito de pressão e de responsabilidade. Um engenheiro que entra na faculdade e faz graduação, ele ainda não tem conhecimento das atividades da engenharia. Então, ele tem dificuldade de conhecer a engenharia na prática. Ele tem a teoria, os cálculos, a coisa e tal, mas ele não consegue visualizar na prática aquilo que ele aprendeu na teoria e que tem muitas relações difíceis que você só vai ver na hora da execução. Você só consegue sentir o problema ali. E cada atividade econômica ela tem uma complexidade diferente da outra. Então, eu creio que a engenharia ambiental ela deveria ser uma pós-graduação após uma experiência na área da engenharia propriamente dita. E aí teria mais equilíbrio e mais maturidade para exercer as mudanças de impacto ambiental. Por outro lado, nós temos uma relação que todos os planos ambientais, por exemplo, em obras, eles são feitos concomitantemente com a execução da obra, que é outro erro político-administrativo. Uma usina hidrelétrica leva de 6, 7 anos para fechar, para construir e tal, e pôr ela em operação. Um plano ambiental para essa usina hidrelétrica leva também uns 4, 5 anos para fazer. Quanto leva um relatório de impacto ambiental da usina de Angra 3, por exemplo? É muito demorado. Quem é que tem condição de fazer um plano? Então, isso vira mercado de alguns que estão
com o governo, e o governo acaba fazendo isso de uma maneira errada. E nós temos vários exemplos, por exemplo, do Rodanel, né, que nunca foi feito, que é um projeto de 50 anos, e quando um caminhão bateu em um acidente na ponte da Vila dos Remédios, ele desestruturou a estrutura do viaduto. Então, o que aconteceu? Precisou recuperar toda a área do viaduto e foi interditado esse viaduto. E do lado você tem o entreposto do CEAGESP. Aí, quando você começou a não usar o viaduto, você começou a ter problema com comida para Minas Gerais e para fora, porque sai tudo aqui de São Paulo. Aí o pessoal fala assim, como é que São Paulo só depende de um viaduto? É porque nunca a área federal reservou, porque achava que para pôr dinheiro em obras de São Paulo era rico, não precisava. Aí quando aconteceu o acidente, fez-se o trecho oeste correndo sem impacto ambiental. Depois discutiu-se o impacto ambiental no trecho sul. Né? Aí já começa ali. Então, até o ponto que o trecho norte mudou o seu traçado, porque ele passava na Serra da Cantareira, por cima da Serra da Cantareira. E aí, com uma ação do sindicato, nós mudamos o traçado do trecho norte, que vai ser concluído agora, até 2018. Então, são problemas... Mas precisa de uma intervenção. Uma intervenção. Então, não tem o quê? Não tem uma política nacional de compreensão e de especialistas voltados para isso, porque acabou-se com a engenharia consultiva. Eu, quando entrava em obra para executar usinas hidrelétricas, que eu trabalhei em construção pesada, geralmente eu já pegava o projeto pronto. Então, o que é? Você faz o projeto executivo e executa a obra. Mas não é assim que se faz hoje. Então, tudo vai dificultando. Por exemplo, qual é o legado da Copa no viaduto de Belo Horizonte? Com os destroços que está lá. O Mineirão nunca deixou de fazer um jogo, o viaduto caiu, gastou-se um dinheiro. Quanto custou isso? Quanto custa a recuperação da Samarco na área de Mariana? Violento, né? Não tem como você fazer a recuperação. Então, por exemplo, nós deveríamos ter mais equilíbrio e mais discernimento na compreensão de executar as ações ambientais. Perfeito. Celso, você falou da questão mercadológica, que se criou um curso em engenharia ambiental para, talvez porque se pensou que fosse atrativo. E qual que é a promessa, então? Qual que é a justificativa que o estudante hoje, que aquele que pretende fazer engenharia, tem quando se oferece um curso específico? Aí há dois erros de conduta. O primeiro erro é que o egresso, ele não pergunta o produto que ele vai receber. Então ele entra achando assim, bom, a engenharia ambiental tem mercado? Ah, é ótimo, nós precisamos de engenheiros ambientais. Precisamos defender o meio ambiente, sustentabilidade. É palavra da moda. Tá. Vem o cara dos Estados Unidos, faz uma palestra, então está em evidência, então você fazer. Então o mercado, aparentemente, promete um mar de rosas de profissional. O que acontece na prática? Quando eu entrevisto, as empresas entrevistam para selecionar um profissional desse tipo, ela não inspira confiança, porque ela percebe que ele não tem lastro para poder desenvolver aquela atividade que é muito mais profunda do que aquilo que é prometido. Então, ele não tem mercado, ele é um cara que fica desempregado. Aí ele vai fazer outros cursos, porque, inclusive, o CREA não dá atribuição profissional para essa área. Por que ele não dá? Ele dá o registro, porque essa área ela pode estar na agronomia, ela pode estar na construção civil, ela pode estar na química, ela pode estar em diversos setores. Nós temos vários exemplos que prejudicam o meio ambiente, que são de áreas específicas, né? No caso de incêndio da local frio, da ultracargo, enfim, tudo aquilo que aconteceu na Baixada, Porto de Santos, nos contêineres de açúcar que queima, coisa e tal, elas provocam danos ambientais. Mas eles são originários de áreas afins iniciais, né? Civil, mecânica, química, coisa e tal.
Então, há uma frustração do profissional quanto ao mercado. A defesa do Celso Atienza é que, então, a engenharia ambiental, essa dita engenharia ambiental, seja uma pós-graduação onde você pode dar extensão de atribuição para a atribuição inicial. E que o engenheiro que for optar por essa especialidade, que ele já tem uma experiência numa das áreas da engenharia, né? Nas áreas da engenharia. Perfeito, perfeito. Ela é multidisciplinar. E tem outra coisa, a seleção hoje ela tem duas variáveis. A primeira é a seguinte, você tem atribuição, você pode ter sim ou não. Tá. Se você tem, o que ele vai medir? Ele vai medir se a atribuição que você adquiriu pelo CONFA, pelo CREA, você tem conhecimento dela. Porque o fato de ter atribuição não significa que você tem o conhecimento pleno. Então, você precisa desenvolver mais. Você precisa estudar mais. Então, isso é outra coisa que o aluno não... Perfeito. E a gente no próximo bloco, Celso, vai falar desse terreno aí, literalmente arenoso, difícil do engenheiro que trata do meio ambiente, porque a gente vai falar dos desastres ambientais aí, que infelizmente ocasionam assim impactos terríveis na vida das pessoas. A gente volta daqui a pouquinho, não saia daí. Os associados ao CESP contam com uma assessoria jurídica própria, sempre pronta a esclarecer todas as dúvidas. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 10 às 18. Entre em contato e saiba mais. Estamos de volta na entrevista do Jornal do Engenheiro. Estamos conversando sobre engenharia e meio ambiente. Nosso convidado, Celso Atienza. Ele é vice-presidente do Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo e também mestre em ciências ambientais. Celso, desastres ambientais. Vamos comentar um dos mais recentes, a tragédia em Mariana, Minas Gerais, rompimento de uma barragem da empresa Samarco. As tragédias ambientais, elas têm uma grande noção de irresponsabilidade. Nenhuma tragédia, ela acontece com um único fator e com total irresponsabilidade de quem executa e de quem realiza. Isso é uma realidade. Se deixa para segundo plano as medidas que têm que ser tomadas, até qualquer custo, porque não interessa, sempre foi assim. E quando acontece, você fica discutindo agora quem é o culpado das coisas. E não se calcula o custo dos acidentes ambientais, como também dos acidentes de trabalho que geram efeitos colaterais ambientais, né? Como a ultracargo gerou isso, né? Com a fauna, a flora do mar, aquelas coisas todas. Bom, na Mariana, nós tivemos uma reportagem que falava assim, não... Nós temos plano de emergência. E aí eu preciso separar o seguinte, há um erro de conceito. Emergência não é como um hospital que você fala assim, o cara está na UTI, a pessoa entrou no hospital, foi para a UTI, está entre morre ou não morre. Não é isso. A emergência é um plano alternativo que você utiliza em casos excepcionais. Não é rotina. Não é rotina. Então, você necessariamente, todo empreendimento, vamos dizer assim, é fundamental ter um plano de emergência. É o plano B. É o plano B. Agora, por exemplo, se o Rio Tietê sai da caixa, o CET lá tem uma área de alagamento, quem chega das trabalhadores, que faz o seguinte, ó, para não entrar no alagamento, você entra nesse viaduto contramão. Você não vai diariamente fazer o retorno por viaduto, mas aí tem um esquema que é o plano de emergência. Então, em Mariana, devia ter um aviso, porque como esse aviso vem ao longo de vários anos, e os engenheiros dizendo, ó, isso aqui tem um risco de ruptura, eu devia ter um plano de evacuação. Isso é emergência. O que nós estamos tratando hoje é catástrofe, que é o desastre já ocorrido. Então, há uma diferença do que é emergência e do que é catástrofe. Se eu tiver essa noção, eu não posso falar hoje que Mariana tem um plano de emergência. Ela nunca teve plano de emergência. Ah, mas eu acionei um alarme quando estava
a lama estava escorregando lá para o Rio Doce. Não, aí você está num fato que já ocorreu. Isso é plano de desespero. Desespero. Agora, o cara tocar um alarme e dizer que você vai conseguir fazer uma evacuação das pessoas, porque aquela cidade de baixo, que eu não me lembro o nome, o pessoal correu para lá para retirar as pessoas, porque a lama ia chegar lá. Então, deu tempo de salvar vidas ali. Os bombeiros correram para lá e convenceram as pessoas a saírem. Então, todo mundo tem que estar preparado nas áreas de risco, como é Angra dos Reis, né? Como é Mariana e como são outras áreas de grande risco, de saber qual é o plano de emergência. E tem que ter gente preparada para atuar e acionar e ter um procedimento de emergência. Até shopping center tem que ter. Né? Se pegar fogo no shopping center, você sabe para onde você tem que ir? Não tem um plano de emergência em nenhum shopping de São Paulo. Celso, nessa questão preventiva, eu fiquei sabendo pelo noticiário, quero saber de você se procede, que existia já um laudo de um engenheiro dizendo dos problemas praticamente possível que a barragem enfrentaria. Isso procede mesmo? Procede. Houve lá uma coisa seguinte, você tem o projeto da barragem, você tem a linha do alteamento, você tem uma regra de projeto. Depois mudou-se o engenheiro do projeto e aí você tem que ver de quem é a responsabilidade. Porque se um engenheiro novo assume, a responsabilidade dele sai da data que começou. Começou para frente. E a de trás é de quem saiu. Não se perde isso. Não é porque eu fui embora, eu não estou mais lá, que eu não tenho responsabilidade. Então, não se dá orientação profissional e noção de responsabilidade para o engenheiro que é formado. Isso é um erro da graduação. Por isso que a gente fala em maturidade. Né? Você tem que ter disciplinamento, ordenamento, para saber onde você está se metendo e qual é o tamanho da responsabilidade que você está assumindo. Você tem que ter noção disso. Esse engenheiro falou o seguinte, há risco de ruptura. Tem um laudo lá, talvez do engenheiro da obra, que a barragem, há um ano atrás, estava no processo de ruptura e ninguém falou nada. Podia ter tirado todo mundo que morreu de lá. Né? Você não pode pôr em áreas que você sabe que vai acontecer, porque o que é o acidente com acidentado, né? Nós estamos falando de acidentado. Agora, o acidente é algo que vai ocorrer, você só não sabe o dia e a hora. Então, você tem que estar preparado com os planos de emergência, com as possíveis falhas que possam ocorrer e com o treinamento que você tem que dar para as pessoas que envolvem a execução dessa obra. Isso é parte da engenharia de segurança que exige. Mas o engenheiro de segurança não é chamado na área do projeto para dizer precisa disso, precisa daquilo. Não que ele vai fazer o projeto. Mas ele tem que estar lá. É uma equipe multidisciplinar que não dá para ser feito na individualidade. Então, o pessoal hoje é muito individualista e muito egoísta e pensa só nele. Na hora que acontece, a culpa é dos outros. Né? O piloto lá de avião do Eduardo Campos caiu, agora o problema é do piloto, porque ele já morreu. Se ele não morresse, né, aí tinha alguém para contar a história. Agora, você não pode acusar que não houve falha mecânica, que não houve problemas. É muito sumário você chegar e dizer a culpa é do piloto. É um assunto complicadíssimo que o nosso tempo não permite que a gente vá além, mas esse era um dos nossos objetivos. Alertar para esse problema, para que a gente possa construir novos e novos debates na sociedade. Antes de encerrar o programa completamente, eu quero deixar a câmera aberta para suas considerações, para que você possa acrescentar algo que as nossas perguntas não contemplaram. Eu diria o seguinte, a sociedade precisa tomar conhecimento e cobrar mais. Eu acho que o problema não se resolve só politicamente, porque a gente já viu que os políticos não têm condição nenhuma de resolver e o país está em descrédito diante da improbidade administrativa. Então, o que ocorre? A sociedade tem que começar a cobrar um parque de diversão. Nós temos que dizer, tem isso, não tem aquilo. Então, a sociedade deve ter um efeito, porque eles têm medo do povo. É a única solução que eu acho para mudar a cultura de ambiente, de segurança, de tudo.
Celso, obrigado pela presença. Obrigado a você, viu? Um abraço. Esta entrevista não é o fim do nosso programa Jornal do Engenheiro na TV. Fique conosco e acompanhe mais assuntos a respeito da engenharia, da inovação e do desenvolvimento. Um forte abraço e até breve. No dia 15 de fevereiro, ocorreu o início das aulas para a segunda turma de graduação em Engenharia de Inovação, do Instituto Superior de Inovação e Tecnologia, o ISITEC. A instituição é mantida pelo Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo. O presidente do CESP, Murilo Celso de Campos Pinheiro, compareceu para dar as boas-vindas aos 26 alunos recém-chegados. A segunda turma mostra que a coisa está dando certo e que é um momento especial para nós, um momento para todos nós engenheiros, que hoje nós estamos dando continuidade a um processo, a um projeto, a uma ideia, a um sonho que todos nós tivemos. O diretor de graduação, José Marques Póvoa, comentou sobre a prova deste ano. A proposta, inclusive, falou, está muito longa. Eu falei, deixa ficar longa, porque não é para responder tudo. Duvido que alguém tenha conseguido terminar a prova de linguagem. E é muito abrangente, você vê que procura assuntos mais diversos possíveis. O CESP é o primeiro sindicato do mundo a fundar uma escola de ensino superior, que além da graduação em tempo integral e gratuita, oferece também diversas opções de pós-graduação. Para nós é uma garantia da continuidade do projeto, que é um projeto já vencedor pela repercussão que teve não só no meio acadêmico, no meio profissional e também até na imprensa, né? Saímos aí no Caderno do Estadão, na Globo, em vários lugares. Para nós é uma satisfação muito grande. O ISITEC tem tantas qualidades que chega a causar desconfiança em alguns alunos, como é o caso de Gustavo Santos Silva, primeiro-anista de 17 anos. Primeiro eu tive muita dúvida, porque é estranho um curso de graça, período integral, e não sabe o que esperar muito, né? Todas as faculdades particulares tudo paga, bem caro até, é difícil. E aí vem um curso gratuito, período integral, a escola boa. Agora, outra noção a gente está tendo, está sendo apresentado. Eu espero que seja bem bom. Eu não tinha muita... Como é um curso novo também, eu estava um pouco com medo, mas agora com a apresentação deles tem bastante gente envolvida. Eu acho que vai ser bem legal. Com o tempo, Gustavo vai perceber ainda mais que essa instituição faz a diferença. Um dos aprovados deste ano é João Marcos Salles Oliveira, de 18 anos, que passou no primeiro vestibular do ISITEC em 2015, mas desistiu. É porque eu sou de outro estado, eu acho que foi bem difícil me adaptar ao estado, ao curso também, que é uma oportunidade nova. Acho que esse período inicial eu acho que foi bem difícil para mim. Aí eu decidi parar um momento, aí agora estou retornando, porque acho que já estou bem adaptado à cidade, ao curso também. Quer dizer, era questão de mudança de ambiente, vinda de outros estados, até um curso diferenciado, mas agora voltou com força total? Sim, força total. Estamos aí até o final agora. Isso é uma coisa interessante que está acontecendo. Muitos, como você disse, acabou desistindo por talvez perceber que não é bem uma vocação fazer engenharia. Isso é uma parcela. Mas existe uma parcela que, na verdade, ficou encantada ainda mais com a engenharia, só que às vezes tem uma certa dificuldade na formação de base. E justamente algumas dessas pessoas, ou por algum tipo de problema que aconteceu durante o ano, não querem perder de fazer o curso de Engenharia e Inovação. E se propõe, inclusive, a reiniciar tudo novamente, como uma maneira de se colocar de novo na oportunidade de fazer o curso de Engenharia e Inovação, porque conseguiram ver o valor tanto do curso em si, como do projeto do ISITEC, a proposta do ISITEC, já ao longo desse primeiro ano. Para saber mais a respeito do ISITEC, acesse o portal da instituição na internet.